Convidado do dia. Que legal! Hoje o Malha Fina abre o espaço para o empresário, aquela quarta-feira típica de Malha Fina, né? O profissional, enfim, para pessoas que fazem com que Angra e região aconteçam sempre de uma forma primorosa. As pessoas que não temem em empreender. Hoje a nossa convidada é a angrense Nabila Tabet, uma mulher autêntica, segura e que faz com que muitos e muitas tenham a materialização do seu sonho através de uma harmonização facial. Essa frase tá tão em voga, né, no momento, Nabila. Bem-vinda aqui. Vamos contar pra gente, explicar um pouco sobre quem pode, quem deve fazer a tal da harmonização facial. Eu preciso, Renato? Eu acredito que não, Toninho. Isso tá lindo de morrer, sempre. Mamãe acha. Então, são 2 votos já. E a gente lembra que a Nabila Tabet sempre foi muito determinada. Muita gente aqui em Angra conhece a família, conhece a Nabila e sabe que todos que objetivam exatamente crescer na vida e empreender, e por ser uma pessoa assim muito perfeccionista, sempre se espelham em Nabila, que não teve o menor problema em dominar, após 14 anos de uma profissão bastante conceituada, ser formada aí e principalmente sair da odontologia e entrar aí nessa questão também da harmonização facial. Nesse setor, inclusive, Nabila Tabet é vanguarda. A gente vai bater um papo com ela. Tabet, Renato. Tabet. Não fala tablet não, senão ela vai te desarmonizar. Tá. Não, mas vai ser difícil aqui. E a Nabila, ela é sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada. E a gente lembra que o nosso Malha Fina está integrado aí a vários outros profissionais que mostram através da sua experiência profissional. Esse momento é um momento de trazer para a nossa região uma qualidade que muitas vezes só tem nos grandes centros, né? Nabila, seja muito bem-vindo, prazer em recebê-la. Prazer é meu estar aqui, bom dia Vlad, bom dia Renato. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rasca Web, é um E prazer as pessoas estar aqui. que nos assistem Com também. certeza. Ao vivo no Instagram. Bom, realmente aqui em Angra, quando eu comecei a pensar em empreender, eu me formei em 2009, não pensava na verdade ainda em empreender, né? Tinha apenas me formado. E aí, a minha maior vontade realmente era trazer para Angra tudo que as pessoas buscavam fora. E aí eu já me arrisquei a montar um consultório particular. Antes disso, tive algumas paixões. Achei que eu fosse levar uma vida de hospital, tinha certeza que eu queria cirurgia. Uhum. Cheguei a trabalhar em um hospital também, mas realmente depois que a gente atua, a gente vê realmente o que a gente quer. E aí montei o consultório, permaneci na odontologia oral, até 2014, um tempo depois ainda. E aí, em 2014, comecei a fazer meu primeiro curso de harmonização. E aí, com a harmonização, uma área que cresce muito, hoje reconhecida como especialidade na odontologia, desde 2019. Antes não era apenas um curso extensivo, hoje já é uma especialidade dentro da odontologia. Ela cresce tanto e você consegue integrar tantas coisas que aí empreender começou a ser natural. As pessoas chegavam até a mim com necessidades de outros tratamentos também, buscando um tratamento corporal e que eu não podia fazer. E aí fui agregando outros serviços na clínica, tive a necessidade de crescer e hoje com bastante profissional trabalhando comigo. Hoje na clínica sou eu e mais 14 profissionais. A gente atua numa área de estética integrada, até porque a saúde da pele, a beleza não depende só da harmonização em si, depende da qualidade de vida, de como a pessoa leva essa vida. Então, desde 2019, montei só a clínica de harmonização, trabalho só com isso. E aí sim comecei a entender o que era empreender, porque além de atender, eu tive que aprender a administrar também. Nesse sentido, Nabila, a tua abertura aqui foi fundamental, porque mostrou que você foi a primeira aí, odontóloga a trazer exatamente essa questão da harmonização facial. O teu passo a passo lá atrás, quando você começou em 2009, você fundou a sua primeira clínica, a Estúdio Oral Odontologia. 2014 Isso. Chegou na questão da harmonização. Foi um crescente profissional que com isso você gerou mais postos de trabalho, você gerou oportunização para as pessoas aqui de Angra e principalmente
mostrou que quem quer faz, e faz com qualidade, né? Com certeza. Hoje, eu posso falar com toda a segurança que o que eu trago para cá não deixa a desejar a nenhuma outra clínica dos grandes centros. Como eu falei, era a minha grande dificuldade, entender por que as pessoas saem daqui para tratar lá. E aí, às vezes, falta realmente um pouco de qualificação profissional. Perfeito. E um pouco da coragem de se arriscar. Quando é uma cidade um pouco menor, uma cidade de interior, a pessoa às vezes fica um pouco mais insegura de arriscar o melhor para as pessoas, achando que não vai dar certo. Quando, na verdade, muita gente daqui busca o melhor. As pessoas têm e isso para qualquer classe. Eu estou falando de qualquer classe mesmo. Hoje, a harmonização facial ela é um procedimento que, quando as pessoas falam, o que é harmonização? Não existe uma regra, não é uma receita de bolo. A harmonização para o Vlad vai ser uma, para o Renato vai ser outra. Toninho. Eu tô substituindo o Vlad. Nabila, foi bom você tocar nesse assunto, porque muitas vezes, muitas pessoas ficam se perguntando se a harmonização facial é única e exclusivamente feita por um dentista. Se um cirurgião plástico não é um harmonizador facial, como é que é isso? Sim. Hoje a harmonização facial, ela abrange vários profissionais, não só dentista, como também os médicos, dermatologistas, cirurgiões plásticos, os enfermeiros, estetas, biomédicos. Hoje o ensino superior... Uma área bem abrangente, então. O ensino superior de estética também está apto para atuar na harmonização. O que muda é que cada classe tem um conselho. E aí esse conselho de cada classe determina o que cada profissional pode fazer. Hoje se fala muito na banalização dos procedimentos, sabe? Porque é uma área que está crescendo muito. Eu não vejo como uma banalização dos procedimentos. Eu vejo isso como talvez um crescimento, vamos dizer, um pouco desordenado, até tudo que se tem muito, se perde um pouco de qualidade. Sim. Você começa a passar uma peneira. Então, hoje é uma área que todo mundo quer, tanto financeiramente, e é uma área que agrada também socialmente. Você tem uma troca, pelo menos eu, tenho uma troca muito grande com o paciente, que foi uma das coisas que me fez querer sair da odontologia para a harmonização. Antes eu escutava frases, o paciente chegava no consultório odontológico, doutor, eu tenho pavor de dentista. Hoje os pacientes chegam lá, que saudade que eu estava daqui, não vi a hora de voltar. Nesse sentido, Nabila, nessa área de harmonização facial, como é que você recebe o passo a passo? Quando a pessoa decide, faz o teste do espelho e fala assim, vou precisar de uma harmonização, por N motivos, até mesmo profissional. Como é que é esse passo a passo, esse início, até a pessoa passar pela intervenção? Muito boa pergunta, porque a maioria das vezes o paciente chega na clínica, no consultório, com uma ideia totalmente diferente do que ele precisa. Perfeito. Hoje as pessoas, elas se baseiam muito por Instagram, os filtros de Instagram têm atrapalhado um pouco. Muito filtro. A pessoa chega lá, eu quero ficar assim, ou se baseia por outra pessoa. E aí, quando o paciente chega no consultório, o passo mais importante da gente como profissional é primeiro olhar aquele paciente como humano e entender que você, antes de harmonizar, você está falando de saúde, né? Para você trabalhar com consciência. E entender se essa queixa do paciente vem dele ou de outra pessoa que apontou alguma coisa que não estava bom naquele rosto. Isso é fundamental. Aquela questão que você abordou logo no início, a autoestima, né? Exatamente. Alguns pacientes procuram porque, às vezes, né, quer melhorar a autoestima porque brigou com o namorado, separou do marido, está passando por uma fase difícil. E é importante entender isso para chegar no procedimento, porque se a pessoa chega abalada psicologicamente na clínica, é o que eu falei, ela não tem ideia, às vezes, do que ela quer. E aí, às vezes, você não cuidar disso, quando o paciente faz, ele volta arrependido. Então, a gente passa por uma conversa junto, uma análise facial, ele explica o que está incomodando, eu pergunto o porquê que ele enxerga aquilo e exponho a minha opinião de maneira muito cautelosa. Hoje, os excessos não estão mais em alta. Hoje, a naturalização que a gente fala, a busca pelo rejuvenescimento, a gente rejuvenescer e envelhecer de maneira natural é o que está em alta. Hoje você vê que tudo está voltando. A transição capilar, quem alisava o cabelo hoje está deixando cachear. A sobrancelha que era fina hoje está ficando mais grossa. Então,
essa coisa do paciente chegar lá querendo preencher muito, não é o meu perfil de trabalho, sabe? Então, a gente traça junto. A maioria das vezes não é uma sessão só, diferente do que as pessoas pensam, vai chegar lá, vou sair toda preenchida. Não. Precisa de um passo a passo, as coisas acontecerem aos poucos, porque às vezes muita coisa incomoda. E às vezes quando você faz um procedimento, aquela olheira que incomodava, quando fez o Botox, parou de incomodar. Então, por que eu vou preencher alguma coisa se não está me incomodando mais? Então, você ir aos poucos e acho que o paciente fica mais seguro e mais satisfeito. Nabila, uma coisa, muita gente aqui no nosso Instagram comentando, a gente vai dar uma passada aqui, mas uma coisa é certa, para quem fez aquele teste do espelho hoje, quarta-feira, metade da semana, você já deu uma autoestima em todo mundo, né? Que isso aqui é fundamental. Deixa eu dar uma passada aqui. A Vivi Monsuaba mandando um beijo para você, para todos nós, Toninho, Renato também. Coxa Gin, André Fati. Coxa Gin. Tem uma tal de Duda Miguel aqui falando que mamãe te ama. Tem o pessoal da clínica aqui também, aqui por baixo o pessoal da Angra Fati, e vai assim, tem muita gente fora, o nosso WhatsApp é pessoal que tá muita gente hoje aqui. Bem lembrado aqui, vou mandar um abraço aqui pra nossa grande, brava Rosemary Oliveira, que tá mandando sempre aquelas perguntas bem legais. E muita gente, hoje, ontem a gente teve várias, cada tema é um público diferente. Hoje muitas senhoras aqui entrando em contato aqui, apesar de algumas jovens também. Pergunta de uma aqui, a Monique, ela tá perguntando, a partir de que idade ou quando você pode fazer essa harmonização facial? Nabila, por gentileza. Vamos lá, não tem uma idade específica, inclusive a gente trata até adolescentes, desde que tem indicação, às vezes até de algum colega médico, né? Vem por uma indicação, porque a harmonização, como eu falei, ela não é só estética, né? Ela trata muito a parte funcional. Então, tem paciente que faz botox para enxaqueca, tem paciente que faz, o botox é a toxina botulínica, né? Botox é o nome comercial. Tem paciente que faz toxina botulínica para bruxismo, né, para apertamento, que fique claro que não é o tratamento, mas é um paliativo, age em conjunto com o dentista, então não tem uma idade. Falando de estética, de maneira preventiva, o primeiro que a gente preconiza é a aplicação da toxina, poucos pontos, lá na clínica a gente chama como Botox Baby, que ele vai prevenir que você tenha a linha de expressão. Para ser bem rápido aqui, um movimento muscular, esse movimento de franzimento ou de arqueamento de sobrancelha, os famosos pezinhos de galinha, eles acontecem devido à expressão contínua e repetitiva que as linhas vão ficando marcadas. A toxina, ela tem a função de tirar o excesso, a gente nunca tira completamente a força dessa musculatura, para que se não tem um franzimento, não vai ter uma linha de expressão. Então, o primeiro passo, preventivamente, geralmente a gente indica a toxina, e hoje, a partir de 30 anos, a gente tem indicado o bioestimulador de colágeno, que é algo totalmente seguro, e ele faz uma produção de colágeno no organismo que trabalha a firmeza e sustentação da pele, que a gente começa a perder muito rápido e depois que perde é só ladeira abaixo. Então pode fazer também, são os dois tratamentos que a gente indica para começar. Doutora Nabila, aí tem muita gente, a Duda Miguel passando aqui falando que você é forte, a Evelyn, a Lari Andrades também, e tem aqui uma pergunta que foi importante aqui, no meu ponto de vista, o Paulo, ele disse que ele sofreu um acidente de moto, ele tem problemas no rosto, não tem aquela cicatriz. Ou alguma coisa. Essa harmonização facial, que ele tem um trauma com aquilo, pode melhorar? Pode. A gente é importante avaliar sempre, porque a gente, se for uma cicatriz só em nível de pele, a gente consegue fazer ali, até com bioestimuladores, a melhora da qualidade dessa pele, para que então que essa cicatriz fique menos aparente, melhore a sustentação, que geralmente quando se tem um tombo, você perde tecido ali, a região também às vezes fica mais afundada. Se tiver um comprometimento, às vezes muscular, que às vezes a expressão fica diferente, aí às vezes já foge um pouquinho do nosso alcance, talvez a toxina não ajude, mas tem muitos tratamentos. Tem que procurar o especialista. Isso, avaliar cada caso tem outra individual. Pergunta aqui, é a Vivi, lá da Monsuaba. Bom dia, Vivi, obrigado aí pela tua participação. Ela está dizendo aqui, tem criança que chora quando vai ao dentista. Para ir para harmonização facial, tem adulto que chora também? Ou de alegria depois? Que chora, olha...
Os homens são os que me dão mais trabalho. Choram. Mas na verdade eu acho que eles já chegam com medo de ficar artificial, né? Ah. E aí o medo também da agulha, mas hoje é tudo. A harmonização, ela não se pode dizer que é um procedimento invasivo, né? Ela é um procedimento minimamente invasivo, porque a gente acaba trabalhando com agulha, então a gente pode chamar assim, mas não tem dor. Mas quando você vai por algo Então não que tem cirurgia, não tem uma anestesia? Tem anestesia também. Ah, Alguns tá. procedimentos a gente faz com anestesia local, anestesia que na minha classe o dentista é habilitado a usar. Sim. Perfeito. Às vezes anestésico tópico, que é aquele de pomadinha, dependendo do procedimento, e vai muito do limiar de dor dos pacientes. Nesse caso aí, é muito mais fácil. Quando você vai para harmonização, geralmente não vai chorando muito, porque é algo que você quer, né? Você busca. Sim. O dentista, geralmente, você vai, porque quando você vai que tá com dor, você vai chorando porque você não quer ir. Então, Verdade. muda um pouquinho o consenso ali psicológico. Então, é mais fácil. Nabila, como tudo na vida, a gente também sabe que existem exageros, né? Tem gente que simplesmente vicia no hábito de fazer tratamento que às vezes nem tá precisando. Com certeza. Como é que o profissional avalia essa situação? Toninho, eu vou te falar que o fato de não estar precisando é o que mais acontece no consultório. Não é minha linha de trabalho. Eu consigo, na maioria das vezes, reverter essa Você faz psicologia aquela do avaliação paciente, ali. consigo explicar para ele. E exatamente, eu fui num congresso agora semana passada, o maior congresso de harmonização facial do mundo, que ocorreu em São Paulo. E ainda fiquei assustada, até pela busca dos profissionais, ainda por nas palestras, as que buscavam naturalização estavam mais vazias, sabe? E as que buscavam mais preenchimento, aquela coisa, ainda estavam mais cheias. Me surpreendeu, porque essa coisa do exagero realmente não está mais em alta, não está mais na moda. Inclusive, um dos fatos de tanta intercorrência que acontece, isso em todas as classes, é por causa do exagero. O exagero, ele pode trazer pode trazer complicações e além de não ficar bonito. Hoje em dia é muito mais bonito você olhar para uma pessoa que tem algumas linhas de expressão. Você vê que ela, né, envelheceu saudável do que uma pessoa totalmente preenchida que não movimenta nada quando fala ou quando se expressa. Aquela pessoa que está preenchida, ela vai te chamar a atenção muito mais, não por uma beleza, mas por um espanto, talvez. Nabila, é reversível esse tipo de processo? Alguns procedimentos a gente consegue reverter quando trabalhado com ácido hialurônico, que é o material que se usa hoje principal para preenchimento. Existe uma enzima que é aplicada e você reverte, sim, praticamente na hora, que inclusive todo mundo tem que ter em consultório, que quando se tem alguma complicação é ela que a gente usa para poder fazer com que não complique. O preenchimento com ácido hialurônico é reversível. Toxina e alguns outros preenchedores, não, a gente não consegue reverter na hora, só a longo prazo. Nós estamos conversando hoje ao vivo aqui na bancada do Talk Show, você está assistindo aqui pelo nosso site, pelo Instagram, a doutora Nabila, e aqui surgiu uma pergunta bem atual. O Plínio, ele está falando aqui que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou ontem a proibição, propaganda e por aí vai, produtos à base de fenol. Hoje a gente está recebendo a senhora aqui. Essa questão do uso do fenol para harmonização não usa fenol. Ou como é que funciona essa questão? Então, quando se fala assim do termo harmonização... Isso agora está na moda, tá fenol. na moda. Aí... Quando se fala em harmonização hoje, a gente até consegue assim alinhar, botar o peeling de fenol um pouco dentro disso, porque você vai melhorar a qualidade de pele. É uma área assim que eu vou falar um pouquinho sobre, mas é uma área que eu não atuo com peeling de fenol, não me compete muito, não tenho tanta propriedade para falar sobre detalhes. Parabéns pela franqueza com que a senhora está dizendo, que hoje em dia qualquer um cara faz um cursinho aí, antigamente exatamente, era... Ou nem faz, né? O problema é quando nem faz. Bom, o que a gente sabe é que assim, o fenol, ele era até então, até ontem realmente teve essa proibição da Anvisa, porque hoje todos os produtos de fenol comercializados, eles não têm o registro da Anvisa. Então, hoje, se usava fenol através da manipulação. As farmácias têm o registro da Anvisa, podem manipular, porém, os produtos que saem da farmácia, a farmácia recebe fiscalização rigorosa sempre, mas eles não são fiscalizados. E nesse caso específico que teve essa complicação,
Em tô São atribuindo, Paulo. não tô atribuindo a farmácia nem nada, realmente não posso nem chamar de profissional, porque ela era uma influencer que realizou o caso, estava completamente errada. Mas o fenol, ele é um material tóxico, como a toxina também, o nome já diz, o Botox. Só que tudo que se utiliza em excesso, ele se torna um veneno. Tudo. E aí, eu não sei até que ponto vale a pena você correr o risco, tanto o profissional quanto o paciente, para fazer alguns procedimentos. O fenol, ele é seguro desde que você atue numa região pequena da face, né? Porque como ele é cardiotóxico, ele não pode ter contato com o sangue, que foi aonde teve o problema lá do fenol. A influencer retalhou o rosto do paciente praticamente para poder fazer com que o anestésico absorvesse. Provavelmente, quando ela aplicou o fenol no rosto dele, entrou em contato com a corrente sanguínea e aí não tem ainda diagnóstico fechado sobre esse caso. Perfeito. Nabila, eu acredito que a informação que você passou foi extremamente importante. Primeiro, procure o profissional ímpar, o espaço, a clínica, veja se está tudo legalizado, veja se está tudo certinho. Que às vezes essas propagandas aí de internet, coisa e tal, muitas vezes é um fake. Renato, e não é. Por favor, uma Nabila. coisa importante, assim, que eu gosto muito de frisar para os meus pacientes, e isso eu falo para eles independente de onde eles vão. É muito importante, porque hoje você chega no profissional, você não sabe realmente quem é aquele profissional. Se realmente ele tem curso, você não pede diploma, você não pede CRO. Então, assim, você precisa pelo menos saber. O profissional chega para mim para aplicar toxina, ele não pergunta a marca, ele não pergunta quanto que eu vou colocar. E eu sempre mostro, olha, eu vou utilizar isso, a gente vai fazer isso. Isso é um dever do profissional. Mas nem todos os profissionais fazem isso e ok. Mas você, como paciente, tem obrigação de perguntar o que você vai usar, como que é, qual a quantidade, até porque às vezes o paciente tem até alguma alergia e não se lembra de falar na hora. Isso é muito E quando você toca nesse ponto, opa, isso aqui eu não posso. Ah, não pode, então vamos mudar o plano. Então, assim, essas complicações, uma outra coisa também desse crescimento desordenado na parte da harmonização é que o profissional, ele é a peça fundamental, como eu falei desde o início, apesar de trabalhar com estética. Em primeiro lugar, eu sempre trabalho com saúde, vendo aquele paciente como realmente um paciente. Ele não é um cliente, ele é um paciente. Sim. Ele está ali na área de saúde. Hoje, a maioria dos cursos, que é o que o curso também que essa influencer fez, parece que é um curso de 6 horas. Hoje, um profissional de odontologia, ele pode fazer um curso de final de semana de toxina e aplicar Botox. Nenhum curso de final de semana te dá segurança para atender um paciente. Você pode fazer esse curso, porque tem que ser o pontapé inicial, para você entender a base do assunto, saber se você gosta daquela área, se é naquilo que você quer atuar. Só que todo profissional, além de saber fazer, ele tem que saber desfazer. Ele tem que saber atuar nas intercorrências. E inclusive, no caso da senhora, estou vendo aqui o currículo que a senhora passou, a senhora é membro do SBTI. O que é isso? Membro da Sociedade Brasileira de Toxina e Implantes Faciais. Ou seja, a pessoa tem que estar certificada, tem que ter expertise, mas nem é esses diploma pendurado na parede, não. O cara tem que ter currículo. Além disso, né, Renato? Não pode ser uma decisão que você hoje acordei, estou precisando ficar mais bonito, Exatamente. vou procurar a Nabila, vou sentar lá e hoje mesmo ela já vai fazer esse processo. Acredito que tenha uma conversa, tem um pré, você tem que fazer um estudo do histórico médico. É onde a gente mais demora com o paciente. Né? É onde a gente mais demora com o paciente, na primeira consulta, na primeira avaliação. Os procedimentos geralmente são até bem rápidos, mas... Quer perguntar? Quando você disse bem rápido, eu fico assim, o que seria bem rápido para a Nabila e para a população entender? Um tratamento de toxina, terço superior, que geralmente é o que a gente faz, né? O tratamento dessa região, dura em torno de 20 minutos, meia hora no máximo. Então é rapidinho. É rápido. E os efeitos já são sentidos na hora? Em quanto tempo? Não, geralmente ele demora... com 24 horas você já começa a sentir algum efeito, né? Porque demora um tempo para aquela toxina agir ali na musculatura e então começar esse processo de relaxamento muscular. Na verdade, ele faz um bloqueio ali do neurotransmissor. Você tenta movimentar e não consegue porque o neurotransmissor está bloqueado. E aí isso demora um tempinho. Em torno de 5 dias o paciente já vê um resultado, ele retorna com 15.
para eu poder olhar, ver se ficou alguma assimetria, que é normal acontecer. Quando a gente fala de assimetria, nossa, mas eu vou ficar com o rosto torto? Não, não é isso. Geralmente a gente tem um lado do rosto mais envolvido que o outro, a musculatura é diferente, o lado que a gente dorme, o lado que a gente mastiga. Então, às vezes, por exemplo, uma sobrancelha, quando a gente faz, a pessoa que tem a pálpebra mais caída ali, tem o desejo de levantar, de arquear mais a sobrancelha. Às vezes, um lado ele levanta um pouquinho mais, porque a musculatura tem um comportamento diferente de um lado do que do outro. Então, esse retorno de 15 dias, que é o tempo que a gente tem certeza que ele se fixou, o paciente volta para a gente fazer os ajustes necessários. Por isso que é importante saber com quem você está fazendo o tratamento, né? A gente sabe que hoje em dia, né, o tal do Instagram, a gente tem muito, como você disse, os filtros, tem aquela coisa, mas também tem a coisa do hater, né? Muitos dos processos dos famosos são mostrados, fulano fez a harmonização facial, aí as pessoas falam, ficou pior. Como assim? É o exagero, né? E entender se aquele paciente cabe aquele perfil. Talvez uma boca, para mim, não seja necessário, mas uma boca para Maria seja necessário. Esse preenchimento labial. Existe um estudo do perfil, preenchimento labial. Também está muito em voga, né? Tá muito assim. Hoje a gente está tentando trazer mais pro natural, né? E aí, como dentista, como odontóloga, agora falando, quando você preenche muito, você muda o sorriso, que também não fica bonito, você esconde mais os dentes quando você dá um volume muito grande no lábio, a pessoa às vezes fala, você não vê o dente da pessoa. Isso, ao invés de dar um ar mais bonito, ele dá um ar mais envelhecido. Então é importante também tomar esses cuidados. Nesse sentido, Nabila, a gente vai passar aqui novamente aqui, muita gente participando aqui no nosso Instagram, mandando beijos e abraços, dizendo bom dia, meninos. O André Teixeira está aqui, o jornalista, ele está inclusive ressaltando aqui, grande Nabila, um ser humano ímpar e grande empreendedora. Obrigada, adoro. Então, André. mandando parabéns aí pela entrevista. A Prata da Casa também passando aqui, a Aline Flor passando por aqui, entrevista top. Obrigada, não sei quem é a Aline. Duda Miguel, aí eu amo muito, dizendo que gosta aí. Beth Fonseca mandou um negócio muito legal, cara. Ó, Beth Fonseca, obrigado. Beth Fonseca 09. Como é importante assistir e ouvir um profissional com tanto amor, propriedade, conhecimento, clareza e prática no que faz. Obrigada. Lucília também passando por aqui. A Larisber, alguma coisa assim, dizendo que você é maravilhosa. Lucília Márcia. Lucília. Dona Lucília é minha paciente, linda. Isso. Tem um aqui que deve ser tua parente, a Patrícia Tabet. Minha mãe! A tua mãe, para tudo, que mãe é outro papo, né? Para tudo mesmo. Né? E aqui surgiu uma questão. O Diogo Magela também. Tem muita gente aqui, tem muita gente aqui. Aí dele se não entrasse, né? E aí da gente se não falar, né? Nabila, outra questão que as pessoas estão perguntando aqui, que esse procedimento, ele a partir do momento, quando a senhora falou que vai conversar primeiro com o paciente, analisar, explicar, e já houve casos de pessoas que procuraram e era melhor ter procurado um psicólogo, que ela estava linda de bonita, e alguém foi um bullying, ela ficou chocada com isso? Então, na verdade, eu nunca tive caso assim, né? De que, tipo, veio através de um bullying. Eu tenho casos de pacientes que não precisam fazer procedimentos, que estão lindas, mas estão, como eu falei, isso acontece muito. Às vezes, psicologicamente mais frágeis, né? E aí buscam, através da harmonização, a autoestima. Primeiro passo, eu sempre converso com o paciente, a maioria das consultas, a paciente cai no choro, eu não faço nada. É verdade. Porque é muito difícil, como que eu vou fazer, né, um procedimento, mudar aquela pessoa que não sabe nem, às vezes, o que ela quer. Então, agora, Nabila, esse é o lado humano do profissional, né? Exatamente. Porque, às vezes, aquele dinheiro ali você não precisa ganhar, né? Com certeza. Eu acho que tem aquela coisa do profissional também, tem um lado psicológico, né? De psicólogo mesmo, de sentar aqui, vem cá, por que você está com essa decisão de fazer esse procedimento? Você está tão perfeito. E a pergunta principal é exatamente essa, eu sempre pergunto, é um desejo seu? Vem de você? Uhum. Tem outras pessoas querendo mudar você também. E aí a pessoa, na hora que eu né? falo isso, às vezes cai a ficha e fala, mas fulano falou. Então, não como um bullying, não, sabe? Mas com essa fragilidade, às vezes, psicológica. Eu recebo muito paciente assim. Perfeito. O Marquinhos, ele tá perguntando aqui, mandando um abraço pro Toninho Lopes, ele pediu só para dizer que é Marquinhos, ele pergunta, homem faz também essa harmonização? E ele usou o termo
Botox. Faz Coloca, muito, faz sim. muito. Isso é complicado. E se ele desistir, quiser mudar, tem que renovar o Botox? Como é que funciona? Então. Que a idade vai chegando, o cara vai Sim, sofrendo. O Né? Botox, como eu expliquei, ele é preventivo, né? Ele funciona para que não fique marcado. Então, qualquer paciente de qualquer sexo e de qualquer idade que tem indicação pode fazer. No caso dos homens, no caso do Botox, por exemplo, não tem como, tipo, fazer e depois não quero mais, porque é um procedimento que depois que a gente aplica, a gente não consegue reverter. Ele sai com o tempo, tem uma durabilidade média, falando pelo meu procedimento, de 6 meses, o paciente ele volta, faz 2 vezes no ano, fica bem, de maneira preventiva, sem ficar artificial. Os homens é um procedimento que os homens são mais adeptos. E outros procedimentos na harmonização que a gente faz, às vezes, em homem, que realmente fica muito bonito, o contorno de mandíbula, às vezes o homem... Isso é até uma pauta que eu assisti muito, falei muito sobre isso no congresso, vi muito sobre isso. O homem, às vezes, até na procura, na busca de um emprego, ele quer se sentir mais empoderado, mais com uma imagem mais segura de si. Então, o procedimento de preenchimento de mandíbula, que deixa a mandíbula, às vezes, um pouco mais contornada, com aquele aspecto mais masculino. Em mulher, a gente também faz, mas com técnicas diferentes, tá, gente? Que fique claro. Às vezes, o preenchimento do queixo. Em homem, o Botox, por exemplo, a gente toma cuidado para aplicar para que o homem não fique totalmente paralisado. Uma vez eu tive um caso que me chamou a atenção. Vou contar rapidinho. Eu fui atender um paciente e hoje é uma das perguntas principais na minha ficha masculina, a profissão. Ele era advogado. E aí, eu estava no início de carreira, já sabia bastante coisa, mas a gente vai pegando uns feelings conforme vai caminhando. E aí, ele fez toxina, fez o Botox. E depois, quando ele voltou para mim, depois de 6 meses para refazer, ele falou assim, eu só tenho uma queixa. Aí eu, vamos resolver. Eu sou advogado criminal e aí eu me senti um pouco impotente quando eu cheguei para defender um caso e eu não conseguia fazer cara de bravo. Porque tira um pouco a expressão. E aí, realmente, é um ponto muito relevante. Porque você, ao mesmo tempo que você quer devolver a autoestima, às vezes você abaixa a autoestima. Então, hoje, eu pergunto o desejo, qual a profissão? Você, dentro da sua profissão, às vezes um policial, realmente um juiz, alguém que precisa se posicionar de maneira mais, né, fugiu a palavra. De uma maneira mais firme, mais incisiva. Ali, então, é importante a gente entender e saber. Você gosta dele paralisado? Vamos só suavizar? Ele pergunta geralmente, qual a sua opinião? Hoje, eu sempre deixo mais suave, nunca paraliso. E os homens aceitam muito bem isso. Nesse sentido, teve um cidadão aqui, assessor de um político, ele passou aqui, ele perguntou, gostaria de ficar com a imagem assim, mais feliz, rindo sempre. Talvez seja esse caso, né? Sim, geralmente... Tem uma vala aberta ali, poluição, todo mundo mal. O cara, Esse Renato, o cara... Eu não vou dar o nome do cidadão. Não, mas tem uns aqui esse é o Renato. É a malha fina dele. Vamos pegar esse gancho aí pra gente falar sobre a se felicidade. interessa, ele já fez todo mundo feliz aqui. Já tá no caminho certo, né? Bom, geralmente essa expressão aí de parecer mais feliz, quando a gente atribui esse cansaço... Já teve isso no consultório? Já teve. Geralmente a pessoa fala, eu tô me sentindo com uma cara de cansada. Geralmente esse... Sempre falou isso pra mim, e olheira também. Além do sol, aí eu fico isso que assim... eu ia falar. Aí eu dizem, aqui eu vou aproveitar, posso, Nelson? Abre o olho, Renato, que é a claridade, aí eu não consigo. Não vou na praia, por exemplo, na praia. Essa parte dessa queixa do cansaço, ela geralmente é atribuída muito a essa região dos olhos, realmente. Paciente que tem a pálpebra um pouco mais baixa, então com a toxina a gente consegue fazer um arqueamento mais da sobrancelha e um pouco, às vezes a gente associa ao preenchimento de olheira. Quando tem profundidade para preencher, às vezes o escuro ele vem por conta da profundidade, então quando a gente preenche, traz um ar mais de uma sensação de um olhar mais iluminado, geralmente é a região que a gente mexe. Ok. Mabila, como é que a gente faz para te encontrar? O pessoal está perguntando aqui. Bom, minha clínica fica no edifício Londres, no 2º andar, sala 205. Inclusive, aproveitando que eu falei que tinha 14 profissionais, hoje não é uma clínica que a gente trabalha só com harmonização. Hoje eu trabalho com uma clínica integrada, onde a saúde do rosto muitas vezes reflete o nosso corpo. Então lá a gente tem endocrinologista, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem massoterapeuta, tem um salão integrado à clínica para as mulheres. É um centro de beleza. É um centro de beleza. E é importante quando a gente associa os outros tratamentos com os nossos colegas profissionais,
tudo fica mais natural e tudo fica a longevidade do tratamento é muito maior. Tem uma pessoa aqui, o Duda Miguel, 2015, dizendo que a Mel tá te mandando um beijo. Ai, minha cachorrinha! Imaginei. E tem A muita Beth gente. Fonseca também me mandou parabéns para a Rasca pela escolha Obrigado, do obrigado, tema e Beth. a profissional que foi escolhida. Obrigada. Várias pessoas participando aqui e as pessoas estão perguntando aqui também, foi o caso aqui de Marília, se você, através, ou a senhora, essa clínica multiprofissional lá, aceita ou tem convênio com o plano de saúde. Não, a gente não tem convênio com plano de saúde, até porque hoje... Mas não é nada proibitivo não, né? Depende. Eu sabia que tinha Não. uma vírgula, São os né? meandros. Não é proibitivo dentro da clínica, mas assim, hoje, por se tratar de estética, os planos de saúde não Não cobrem. vendem. Então, assim, como é uma clínica estética, tem um endocrinologista, que a gente pode avançar um pouquinho aí na parte médica. Ele não aceita plano, mas hoje em dia os planos reembolsam. É um profissional que vale a pena conhecer e pegar o reembolso do plano. Mas uma coisa é certa, passa lá no edifício Londres, no segundo Sala andar. 205. E arroba? Que vai lá. @clínica Nabila Tabet. Que As legal. meninas são uma fofa também. Aliás, voltando em empreendedorismo, como é importante também, com certeza tudo que eu construí não foi sozinha, a equipe que está por trás de mim é uma equipe maravilhosa, as meninas, minhas colaboradoras, elas são o primeiro atendimento da clínica, então se o paciente não chegar bem até elas, não chega até a mim. São um filtro, né? Com certeza, então isso é muito importante. Elas são a malha fina daqui. Elas são a malha e fina tem da coisa, clínica. o grande Diogo Magela tá colocando aqui, se tem horário para um botox. Olha, esse Olha, cara de pau, eu já falei pra ele, olha, inclusive, o meu aniversário tá chegando e aí Quando é? eu vou casar com ele, a gente vai ser noiva de quadrilha. Opa! Falei pra ele que eu não vou casar com ele enrugado do jeito que ele tá. Então ele tem que correr, porque é sexta-feira. Então, sexta-feira agora já? Mas pra ele eu dou um jeitinho, arrumo um horário especial. Ele tá bonito na fita. Tá certo. Vamos pro nosso intervalo, Nabila. Foi muito legal conversar com você. Parabéns, Obrigada, volte muito sempre. também. Muito Lembrando obrigada. que essa conversa vai estar disponibilizada nas nossas mídias, né? Somos multiplataformas. E que você volte aqui para falar muito mais com a gente, outra oportunidade, porque vai ser sempre Outros legal. O papo foi temas, muito legal. E muito legal. obrigado para todo mundo que interagiu com a gente aqui, com o maior dos respeitos. Foi muito bacana. Obrigada, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Acho que é uma pauta muito importante Sim. pra gente, muita gente está conhecendo o que realmente tem na nossa cidade, independente se é aqui a Nabila em si, mas todos os profissionais que vêm aqui. É muito legal o programa de vocês. Conte comigo sempre que precisar, estou à disposição. E É um a prazer gente sempre tem vir a aqui. curiosidade aqui. Você disse que é Galderma. O que seria uma Galderma? Ah, Que sim. você tem o... A Galderma é uma marca, na verdade. Nem vou fazer muita propaganda, Não, mas... nem eu não sabia que era, pensei que era um tratamento, alguma coisa não. assim. Recentemente eu recebi esse título. Ela é a fabricante do Cetaphil, do Sculptra, que é hoje um dos maiores bioestimuladores que a gente tem, um dos melhores do mercado. E eu só recebi esse título, não é nada, nenhum marketing, nenhum merchan. Realmente é porque é um dos melhores produtos e por usar muito e entender muito e me aprofundar muito sobre esse tema, eu recebi esse título da empresa recentemente. Mais um. A Natália passando aqui, parabenizando, diz que você arrasou, a Lucília, e a Margarida perguntou se você usa algum tipo de fio também. É a última pergunta. Com fio para Fio tem sim. Existem os fios, existem os fios de tração, que eles são posicionadores faciais, e os fios lisos também, que são os fios de PDO, que tem a principal função estimular colágeno. A gente faz também, mas hoje ele agrega alguns tratamentos. Ele não é o melhor tratamento. Que essa hoje pessoa, já temos coisas melhores. Essa pessoa perguntou, veio junto com o cidadão da moto aqui do tal do acidente. Com certeza isso é alguma intervenção um pouco mais complexa. Não é. Não, é bem simples de fazer também. Hoje em dia, Renato, a harmonização facial ela é muito simples. Quem complica, a maioria das vezes são os profissionais com os exageros, não sabendo associar os tratamentos e às vezes não botando o pé no freio do paciente. Por isso que o Malha Fina está aqui para desmistificar, conceituar e mais do que isso, trazer a Nabila Tabet, que é uma profissional com expertise para falar e mais do que isso, explicar. Ela é pós-graduada em harmonização facial, entre outros cursos aí, e mestre em harmonização facial pela Faculdade São Leopoldo. Ou seja, é estrito senso, mas é fera.
muito obrigado, muito bom dia, Obrigada. sucesso e tornem as pessoas, sob o ponto de vista de cada um, melhor com a autoestima. Principalmente mais felizes. Exatamente. Obrigada, tá? Conversamos Nós com que a agradecemos. Nabila Tabet aqui no Malha Fina. Obrigado por todo mundo que interagiu com a gente. Depois do intervalo, a gente volta.